jogador do Corinthians expulso no jogo contra o Varmeiras. O André foi expulso por gesto obsceno. O cara tava só Pô, pelo amor de Deus, cara. Todo homem sabe que é isso aí. O cara tá ajeitando ali o saco na cueca. Pelo amor de Deus, cara. Ah, não é possível, cara. O Varmeiras ainda tem coragem de reclamar, velho. Os caras ainda reclamam. 2 jogadores expulsos, uma expulsão dessa. Que loucura, velho. Que palhaçada, velho. O Flamengo vai ser considerado uma nação. A informação é exclusiva. Aquela campanha que o Flamengo fez surtiu efeito. Nesta segunda-feira, a ONU vai reconhecer o Flamengo como uma nação. Meu Deus, eu quero passaporte. Isso vai ser em Nova York, com a presença do Zico. Ele que foi o nosso ídolo, que foi o garoto propaganda da campanha oficial do Mengão. O Flamengo sendo reconhecido uma nação. Se a Leila Pereira estava emitindo nota porque adiou um jogo em um dia, imagina agora com o Flamengo sendo campeão mundial e sendo uma nação. Você brincou ali, né, que nem estava sabendo de todas as marcas que você atingiu, mas foram marcas significativas. Se tornou o maior artilheiro do século do Flamengo, passou o Gabigol, que é um dos ídolos da história do clube. Também está na lista dos maiores artilheiros do Maracanã na história. Como você se sente entrando para a história? Para te contar esse sentimento, né, de cravar mais uma vez seu nome na história de um clube como o Flamengo, nos gols. Um gol de placa contra um time que você já jogou, tem a lei do ex, todo um enredo. Então fala pra gente um pouquinho desse sentimento de poder alcançar tantas marcas assim pelo Flamengo. Como eu falo, né? Deus faz coisas que eu nem imaginava na minha vida. Hoje foi prova disso, porque é um clássico muito importante, né? Bati alguns recordes hoje que eu não, como eu falei, eu não penso, né, no recorde ali na marca, mas penso no dia a dia, as coisas acontecem naturalmente. E hoje, né, atingir essa marca do segundo maior artilheiro, né, no Maracanã, né? Tu passou, já nem sei mais. Algumas marcas. O quarto maior, enfim, algumas marcas que eu atingi hoje e agradecer a Deus por o trabalho, né? Desde que eu cheguei aqui no Flamengo, as coisas aconteceram de maneira muito natural, né? Conquistando meu espaço, né? Crescendo, evoluindo, né? Em todos os aspectos. Então eu fico feliz por cada marca que eu atingo aqui pelo Flamengo. E é um sonho que eu realizo a cada dia, estar aqui vestindo a camisa do Flamengo, e espero poder conquistar ainda mais, e tenho certeza que tem pela frente e a gente vai conquistar mais coisas. Léo, muro de Berlim. Falar um pouco sobre a importância de ter conseguido mudar a data do jogo, que era para ontem, passou para hoje. Como foi ter um dia a mais de descanso depois de uma viagem complicada que foi a volta de Cusco? Bom, para nós jogadores, eu acho que para nós jogadores do Flamengo e do Fluminense foi importante. Eu acho porque a gente teve esse atraso de voo e, como eu falei há pouco ali, a gente fica muito grato pelo Fluminense ter aceitado esse pedido. Eu acho que é importante até pelo espetáculo. Primeiramente vem o lado humano, vem o lado do atleta que precisa desse descanso. A gente sabe como o Campeonato Brasileiro e o calendário brasileiro é massacrante para os atletas. Então eu acho que se teve esse bom senso da parte deles, quando eles precisarem, a gente também vai ter. Léo, quero falar sobre o clássico. Você já jogou diversos Vasco e Flamengo, diversos Fluminense e Flamengo. Quero que você fale qual a diferença para o grupo, porque para a torcida tem um impacto diferente, o Vasco, Fluminense e o Fla-Flu. Quero que você fale para o grupo, qual jogo é mais difícil? Se contra o Vasco é um pouco mais fácil, eu quero que você fale um pouco sobre isso. Obrigado. Os dois jogos são clássicos, são importantes. A gente sabe da rivalidade que tem das torcidas e uma torcida querendo empurrar o seu time mais que a outra. Mas pra gente não tem muita diferença. Pra gente a gente encara como uma final todo jogo, independente de ser clássico ou não.
A gente sabe que tem um peso grande por ser o clássico, mas todo jogo a gente encara como uma final, sendo contra o Palmeiras, sendo contra o Vasco, Fluminense ou Coritiba, Atlético, quem vier. Ô, Léo, ainda falando um pouquinho sobre essa logística que o Flamengo passou, a altitude, esse clássico hoje. Para você, já falou um pouco sobre um dia a mais de descanso, mas teve alguma coisa em específico que o elenco sentiu ou você sentiu nesse retorno, junto com esse atraso na altitude, que facilitou ter mais esse dia a mais para esse clássico acontecer? Com certeza a gente ganha um dia a mais de recuperação, né? Não é nem de descanso, a gente ganha um dia a mais de recuperação. Que é muito importante, hein? Como eu falei, o calendário é assim, pesado para os atletas, e quanto mais os clubes se ajudarem, eu acho que todo mundo ganha, não só os jogadores com o descanso, mas também o público com futebol de qualidade e pegado como foi o de hoje. Quero dizer que me faz muita confusão, faz muito ouvir falar tanto sobre uma questão que devia ser algo normal. E se há clubes que nós já estamos habituados a que sejam chorões, ou seja, são chorões profissionais, choram por tudo e por mais alguma coisa. Alô, Palmeiras! Há outros que eu fiquei bastante admirado de falarem sobre algo que não lhes diz respeito. Com o cabeludo! Como tu disseste, foi uma viagem extremamente difícil, como foi a do Fluminense. E a bem do espetáculo e da saúde dos jogadores. Tô fã do Boto agora, hein? Entre os clubes, para que a partida se realizasse hoje. De certeza que o espetáculo que vamos ver hoje é melhor do que aquele que teríamos visto ontem. E foi mesmo. Porque os jogadores têm mais um dia de descanso. Não é só os do Flamengo. Melhor Fla-Flu recente. Também têm. E é óbvio que se o treinador do Fluminense não achasse que ia tirar vantagem disso, porque qualquer treinador quer ter mais dias para treinar e para descansar os seus jogadores, ele não teria aceito. Eu acho que é algo que é bom para o espetáculo, é bom para o futebol brasileiro, e numa altura em que se fala tanto da Liga, e a Liga deve ser uma coisa para proteger o produto, e o nosso produto é o espetáculo que damos para os espectadores e para a televisão, haver clubes criticarem uma decisão que protege a saúde dos jogadores e que protege o produto de que nós todos vivemos, faz-me muita confusão que vão por esse caminho. Perfeito, hein? Perfeito. Cara, então, ele deixando claro aí, né, que o Palmeiras é o time chorão, que reclama de tudo, Leila e Palmeiras, e o Cucabeludo é o outro que se meteu no que não era chamado, né, etc e tal. O do Palmeiras é método, né, Papa? Método, é o método do Palmeiras, desde... Chora por tudo. Bem, boa noite a todos. Em relação à questão, vou dividir aqui em 2 ou 3 itens. Primeiro, eu acho que existia um momento que foi primeira parte, e até a bola na trave, e depois, de uma forma fortuita, apareceu o gol do Fluminense. Porque naquele momento estávamos mais próximos de fazer o terceiro do que, eventualmente, eles fazerem o gol. Não foi a primeira parte e a segunda, foi até esse momento. Depois, com certeza, depois das situações que nós falhamos, depois da pressão que nós exercemos durante 75 minutos, sofrendo um gol, um pedacinho de geringonça, bate de um lado e que trai o nosso guarda-redes, pronto, a equipa ficou um pedacinho mais amarrada, não consegui já pressionar tão, e o adversário fez o seu papel, que era, pensava que estava um dia de sorte, ia tentar empatar o jogo, e a gente tentou defender. Algum desgaste dos nossos médios, os nossos volantes, tínhamos utilizado os dois no jogo de altitude, tínhamos utilizado também o Nick, infelizmente temos 3 volantes de fora, o Jorginho, o Saúl e o Eric, e essa era a maior preocupação para a gente manter a chama, mas conseguimos com um esforço muito grande dos que estavam lá. Mas acho que é uma vitória gigantesca em termos de mérito. Enquanto, por exemplo, na final do Carioca foi muito mais equilibrado, hoje, se a felicidade está do nosso lado da finalização, podíamos estar 3 ou 4, a falar de 3 ou 4 fácil até aos 75 minutos, ok?
Acho isso que é a minha avaliação, a minha análise do jogo. Pressionamos bem, linhas altas, reduzimos espaços e depois mudou o caráter do jogo, foi quando sofremos o 2-1. Sinceramente, eu não quero estar a falar do passado, quero estar a falar do presente. Nós conhecemos o Pedro e exigimos a ele um comportamento e ele está a conseguir entregar esse comportamento que nós exigimos. E além disso, está a fazer os golos com ponta de lança, bom ponta de lança que é. Estamos satisfeitos com a performance dele, mas principalmente com a atitude, porque era uma das coisas que eu ouvia muito aqui quando cheguei, era que o Pedro não sabia pressionar. Eu acho que o Pedro está a demonstrar que é um jogador completo na ação defensiva, na ação ofensiva, na construção, no apoio, na finalização também, e com certeza que é um jogador importante para nós quando quisermos jogar desta forma. Quando quisermos jogar mais transição, temos o Wallace Young, temos o Pedro, o BH, como já foi no jogo passado na altitude, e acho que vamos ter as opções, se eles estiverem todas em condições, temos opções consoante as nossas necessidades. Bem, as nossas intenções é melhorar dia a dia os nossos comportamentos. Sabíamos das dificuldades que o Fluminense coloca sempre nestes clássicos em relação ao Flamengo. Eu fiz uma análise dos últimos 10 jogos e verifiquei que somente em 2 o Flamengo tinha conseguido fazer um gol na primeira parte e trabalhamos em cima disso. Eu disse aos jogadores que temos que jogar a pressionar e temos que fazer um gol na primeira parte. Temos que reduzir espaços, provocá-los com bola, sem bola, na pressão, na saída de bola. Em termos estratégicos trabalhamos bem, os jogadores compreenderam, no campo eles tiveram uma atitude formidável e conseguimos, porque em termos percentuais, sempre que o Flamengo fez um gol na primeira parte ganhou o jogo, e essa diretriz que eu dei aos jogadores, porque normalmente o Fluminense é que entra forte, empenhado, e a gente a seguir anda atrás do prejuízo, e eu queria inverter as situações, como acabaram de inverter, não é? Eles no fim é que andaram atrás do prejuízo, e acho que os jogadores perceberam a mensagem e dentro conseguiram aplicar com a primeira parte, como você disse, formidável, só peca por escasso o resultado que saímos da primeira parte. Eu analiso que as expulsões, algumas têm são atitudes irrefletidas, não é? Atitudes irrefletidas, como foi a situação do Carrascal. Acho que ele não tem necessidade de abordar aquele lance daquela forma, mas foi a ânsia de querer ganhar a bola, porque ele quase nem toca nele, ele faz uma tesoura, mas se não desse vermelho, desse amarelo também. O Martinelli fez uma falta que andou mais ou menos parecida àquela, não é? E só levou amarelo. Mas pronto, o árbitro é soberano nestas situações, mas com certeza que é muito importante o controle emocional, e quando a gente pede um pedacinho mais de pegada, mais de agressividade, com certeza que as emoções já estão mais à flor da pele, mas ainda temos que controlar esse tipo de emoções. Mas eu prefiro controlar as emoções e eles terem mais pegada, do que a gente estar apáticos e sem emoções e sem esta pegada. Eu acho que o dia a mais, a questão não deveria ser essa, devia ser o dia a mais para o Fluminense e para o Flamengo. O que é que proporcionaram? Proporcionaram as equipas ter um pedacinho mais tempo para se organizar, proporcionaram também os jogadores estarem mais descansados, porque quer o Fluminense quer o Flamengo jogaram em 7 dias 3 jogos. E em relação ao espetáculo e à saúde dos jogadores físicos, eu também acho que é importante preservar um espetáculo, com os jogadores mais frescos vai ter um melhor espetáculo, com a saúde física dos jogadores, eles mais frescos também vão ter menos riscos de lesão, e tudo isso eu acho que são aspectos extremamente positivos que acabou por acontecer. O resultado é outra situação, eu podia estar aqui ter perdido o jogo, mas estava a falar a mesma situação, o porquê. Acho que beneficiou as duas equipas, foi por isso que o Fluminense aceitou, porque se você reparar, nós mudamos, sem falar com o goleiro, nós mudamos 6 jogadores do jogo de altitude, ok?
Quer dizer que se nós tínhamos só 4 jogadores carregados, o Fluminense tinha um jogo a mais, mas jogou com a mesma equipa. Por isso, a vantagem e a desvantagem é muito linear. É por isso que eles aceitaram, e com certeza que o treinador também aceitou, porque tinha jogado com todos e aproveitava mais um dia de recuperação para todos os seus jogadores. Nós, como não sabíamos se o Fluminense ia aceitar, nós fizemos uma rotatividade nos jogadores e só 4 jogadores aqui iam começar daquele que foi utilizado, daquele 11 que foi utilizado no Peru. Penso eu que foi o Everton, Paquetá, Léo e Plata. E vocês podem me corrigir se vocês conhecem melhor do que eu, mas acho que foi estes 4, mais o goleiro. Eu já falei sobre o Paquetá quando cheguei cá. Acho que o Paquetá pode fazer várias posições, porque ele na carreira tem feito essas diferentes posições. É um meia que pode jogar como segundo volante, pode ser um meia mais ofensivo, se tiver um avançado. Por exemplo, eu estou a dizer que o meia mais ofensivo, com o Bruno na frente, porque é um jogador, o Bruno dá-lhe mais alternativas, como o Pedro vem buscar, ele, segundo volante, talvez seja melhor, ou por fora. É um jogador, como você disse, um coringa, que pode jogar em várias situações, e com certeza que é um jogador de qualidade, que acrescenta, tem evoluído aos poucos, e que vai nos ajudar nas diferentes soluções que ele pode nos dar à equipa. O Everton é um menino que eu pessoalmente gosto muito. Quando cheguei cá nos primeiros jogos ele não teve muitas oportunidades, estava a jogar o Jorginho e o Eric, mas eu chamei-o para ter uma conversa com ele e disse que as oportunidades vão aparecer. Falei com ele sobre o não perder a bola, sobre a capacidade de jogar para a frente, de arrastar o jogo, muitas vezes quando ele tem espaço, de arrastar o jogo para a frente, e acredito que ele é um modelo de jogador que tem muito sucesso até na Europa, e eu brinquei com ele e disse a ele que é um jogador que tem capacidade física, um bom jogo aéreo, um jogo de arrasto também porrar, tem uma boa pressão em termos dos duelos, e ele foi ganhando confiança, e eu sinceramente nos últimos 2 ou 3 jogos fui dos jogadores mais regulares em termos exibicionais e em termos de produtividade para a equipa. Fico feliz, porque ele é um menino que trabalha, é um menino humilde, e é um bom exemplo para muitos jovens jogadores que querem ser vedetas aos 18 anos, aos 19, e ele tem 22 e ainda mantém a humildade e já joga muitas partidas pelo Flamengo. Por isso, não só a parte técnica, não só a parte física, mas a parte da humildade, da capacidade de trabalho, que eu também gostava de valorizar ao Everton. Nisso ele tem-me surpreendido e estou extremamente satisfeito. O Flamengo é uma equipa que não joga sozinha, tem os seus adversários e toda a gente vai tentar contrariar o Flamengo, mas como eu digo aos jogadores, cada jogo para nós é a nossa final. Nós vamos focar agora no jogo da Libertadores em casa, depois vamos voltar outra vez para o campeonato. É importante nós fazermos o nosso trabalho, não pensar muito no que são, o que é que os nossos oponentes podem fazer. O importante é nós fazermos o nosso, como aconteceu hoje, conquistar mais 3 pontos, continuar a subir na tabela, e no futuro a ideia é prevalecer, que é fazer o nosso e deixar ver o que é que vai acontecer aos outros. Eu vejo isso como uma felicidade para o treinador, ter um jogador como o Alex experiência e ter um jogador um pouco mais jovem com a qualidade do Ayrton. O Ayrton é um jogador que já esteve na seleção brasileira, é um jogador de qualidade, não estamos a falar de um jogador qualquer. Foi isso que eu, das conversas que eu tive com o Ayrton, eu disse a ele isto: eu lembro-me de ti na seleção brasileira, lembro-te nos grandes momentos, é esse Ayrton, Lucas, que eu tenho que recuperar, porque eu necessito de 2 jogadores e 2 jogadores competitivos para que possam dar soluções, porque sabemos que algum dos nossos jogadores encaixar 3 ou 4 jogos seguidos, principalmente aqueles que têm uma certa idade, podem ser um risco de lesão. A gente, quando o Ayrton não jogou antes porque tinha um problema no adutor, teve a resolver, teve que jogar mais com o Alex teve uma mialgia. Aconteceu a situação do Eric
e do Seul estarem lesionados, tive que pôr um pouco mais o Jorginho também teve uma mialgia, por isso eu tenho que ter esta gestão de não sobrecarregar aqueles jogadores importantes, mas com uma certa idade, de forma que não tenha lesões importantes. Eu tentei encaixar o De La Cruz ali com 3 pelo facto daquilo que eu vos falei, os nossos volantes estavam sobrecarregados, o Paquetá já não está a conseguir assaltar nas pressões, o Everton também com alguma dificuldade, e eu tentei povoar mais a nossa zona central. Depois estava a sentir que estávamos a ficar um pouco atrás, meti o BH mais avançado para darmos um bocadinho mais profundidade. E a gente, se avaliar bem, a gente teve uma do BH e uma de situação do Plata, em transição, 2 na cara do guarda-redes, que a gente se faz 2 gols ali e o resultado já vai para 4, não é? E pronto, mas tivemos também, e não vou dizer que é infelicidade, mas não tivemos o bom gesto para matar o jogo ali. Acabamos por não matar o jogo e acabamos por sofrer mais um pedacinho. E sinceramente, se o Fluminense empatasse o jogo, era de uma injustiça tão grande, e eu acho que o futebol não é tão injusto assim, o futebol favorece sempre aqueles que são melhores.